Sejam todos bem-vindos ao segundo Livecast de 2025. Semana passada, nós fizemos aqui um livecast falando sobre conflitos condominiais. E a live foi muito procurada para falar sobre o tema e também falar sobre crimes em ambiente condominial. Para isso, nós convidamos hoje dois especialistas em área condominial, o Dr. Antônio Alberto, que é advogado condominialista e também advogado criminalista, e o Dr. Delcio Júlio, que é advogado condominialista e professor universitário. Sejam todos muito bem-vindos, por favor, doutor. Agradeço o convite, um prazer muito grande estar aqui com vocês duas. Espero poder contribuir um pouco num assunto tão importante e tão sensível para os condomínios. Muito obrigado por estar aqui. Nós temos aqui duas feras dessa pauta que é tão importante para a sociedade, que é a pauta do síndico. A nossa sociedade ainda não tem o entendimento e a compreensão do quanto essa carreira ela é importante na vida de todos nós e o tanto que essa carreira ela merece ser valorizada. Então é uma honra falar disso e é uma honra me aliar àqueles que, assim como vocês, como a Live, como o Dr. Delcio, tem nessa pauta uma pauta importante não só para o segmento comercial da questão, mas especialmente para os condôminos, para os assistidos, porque é uma matéria de interesse de todos. Contem sempre comigo. Obrigada pela presença. E para a gente iniciar o nosso tema de hoje, eu gostaria de perguntar para os senhores, vou direcionar a pergunta para o Dr. Antônio, qual é o crime mais cometido, mais comum dentro da área condominial que o seu escritório recebe? Eliane, sem dúvida nenhuma, nós temos crimes de todas as naturezas, por mais incrível que pareça. Mas o crime hoje mais comum é a ofensa, são os crimes contra a honra do síndico. Então é aquele condômino que ofende o síndico, que o xinga, que fala dele para terceiros, geralmente sem qualquer conhecimento, afirma que o síndico é ladrão, que o síndico está desviando dinheiro. Então esse tem sido um dos mais comuns. E esse tipo de crime, ele é cometido, qual o ambiente dentro do condomínio que ele é mais cometido? Ele é um crime que é mais cometido em ambiente virtual, porque hoje o grupo de WhatsApp, né, ele é muito forte em todos os condomínios, a gente tem grupo de WhatsApp, sempre tem um grupo de WhatsApp informal, que é formado somente pelos moradores, e tem alguns condomínios, tem o grupo de WhatsApp oficial, onde a administração faz a administração desse grupo, passa informativos, alguns são abertos para que haja interação, ou são conversas mais, crimes cometidos mais no ambiente físico mesmo, ali, academia, ou livro de ocorrência também, tem tanto o livro físico, né, na portaria, como o livro virtual, onde isso geralmente mais acontece? Não, maciça e absolutamente em ambiente virtual, de WhatsApp, de redes sociais. E por quê? As redes sociais, e aí colocando o WhatsApp como uma rede social, foram transformadoras na vida de todos nós. Então, por exemplo, hoje as investigações policiais em todos e quaisquer crimes, em crimes de colarinho branco, em operações complicadíssimas, elas têm sempre a apreensão do celular e a análise do conteúdo dos aplicativos de conversa, seja o WhatsApp, seja o Direct, seja o Telegram. E da mesma maneira se viu essa transformação, diria que de 10, 15 anos para cá, do momento e do local de cometimento dos crimes. Tem sido a grande maioria, eu diria até que 9 para 10 são cometidos em ambiente virtual. Doutor Antônio, ainda nessa linha do que a Eliane perguntou para o senhor sobre o ambiente, né, do crime, nós sabemos que hoje, como o senhor bem colocou, a questão do ambiente virtual. Parece que as pessoas ficam mais corajosas, né, quando não estão frente a frente. Mas a gente percebe também que dentro das assembleias, não raras vezes, acontecem desrespeitos ali dentro. E hoje não é todo condomínio que tem assessoria jurídica para estar ali direcionando também os trabalhos. E hoje nós percebemos, e é uma atuação já da Life, levar cartórios para dentro da assembleia. Por quê? Para fazer a ata notarial, para deixar registrado. Então, várias reuniões elas são gravadas, filmadas e com cartório. Você vê o nível de cuidado que os síndicos estão tendo que ter para que ele cumpra o papel dele, né? Que ele possa estar ali num ambiente seguro para ele estar trabalhando também. Mas quando existem esses prints, quando acontecem esses crimes, o que é que o síndico ele deve fazer? Bom, muito boa a sua pergunta, Elizabeth. Até porque há um fenômeno nas redes sociais hoje, que é um fenômeno relacionado aos crimes de trânsito que foram relacionados à crônica do Dr. Hyde, do médico e do monstro.
Então, a pessoa, quando está atrás do volante, ela se empodera e se encoraja. Por isso que a gente tem muito problema de crime praticado no trânsito. E nas redes sociais, identicamente, esse fenômeno se repete. Ou seja, a pessoa ela se sente protegida pelo anonimato, que não existe, atrás de um celular e do conforto da casa dela. Só que o judiciário ele tem sido muito rigoroso ao apreciar essas provas. Por quê? Porque essas provas podem ser facilmente manipuladas. Hoje, por exemplo, existem aplicativos que eles falsificam com a maior facilidade uma conversa de WhatsApp. Fake Chat, por exemplo, é o exemplo de um deles. Então, quando se está diante de um caso desses, é obrigatório que a vítima ela se cerque de cuidados, e daí a necessidade de uma advocacia especializada, de haver um jurídico por trás do condomínio e que possa amparar o síndico nesses momentos, ou amparar aquele servidor, aquele colaborador do condomínio. É importante que se extraia oficialmente o conteúdo daquele celular. Isso pode ser feito por uma autoridade pública, por exemplo, um delegado de polícia, um escrivão de polícia, ele pode registrar. Ou, se você trouxer para o caráter particular, que é uma coisa mais fácil para desonerar o público, a gente pode fazer isso via de uma ata notarial. No ato, o serventuário do cartório ele vai olhar o celular, vai anotar os metadados, o horário, o terminal em que foi feito, o registro, o e-mail do celular, vai atestar tudo e descrever ali o que ele está vendo. Aí aquela prova, que é uma prova virtual, ela se torna uma prova oficial para o judiciário. Doutor, mas e no caso, hoje o aplicativo, acho o mais utilizado, né, é o WhatsApp, ele ainda tem uma possibilidade de apagar a mensagem. Como é que fica a ata notarial diante dessas mensagens que são apagadas? Como é que a gente faz para fazer essa comprovação? Existem alguns mecanismos que você consegue manipular dentro do próprio WhatsApp, mas não é em todos os casos que isso é possível, que você consegue resgatar essas mensagens. Agora, a vivência bem nos ensina que quando a gente tem esses crimes cometidos em grandes grupos, há sempre aquele que fez o print, né? Há sempre um print, há sempre um registro. Esse registro ele pode ser utilizado posteriormente também para a ata notarial. Aí o cartorário, o que ele vai fazer? Ele vai comparar a narrativa da testemunha que vivenciou, da vítima que vivenciou, com o print e o espaço deletado no aplicativo. Vão bater os horários, porque o print, foi muito boa essa pergunta, o print ele é uma fotografia. Então a fotografia ela tem os metadados, ela tem o horário que ela foi tirada, o dia que ela foi tirada, o registro. Quando o cartorário for ao aplicativo que tiver no grupo, ele vai ver que naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, no mesmo horário, a mensagem está apagada. Aí com a narrativa da vítima, as coisas se fecham. Então, apagar a mensagem não é segurança para o eventual criminoso. A melhor opção é pensar muito bem antes de escrever, né? Perfeitamente. O limite entre o direito do condômino de questionar, de se expressar, né, com o crime. Doutor Delzo, então nessa linha, né, que estamos falando, que o doutor Antônio falou que o escritório dele, né, criminalista, recebe o maior número de crimes cometidos dentro de condomínio, crimes contra a honra do síndico. Alguns, eu não lembro quanto tempo, eu acho que há mais ou menos um ano atrás, havia um projeto de lei que estava sendo proposto a agravar, né, as penalidades para agressores de síndicos, professores, trabalhadores de condomínio. Como é que está esse projeto de lei? Ele já foi aprovado? O que o senhor pode falar a respeito disso? A sua abordagem é muito importante e de grande relevância para a discussão que nós estamos tendo. Eu vou fazer um histórico primeiro. Em virtude de quase 30 anos de advocacia na área de direito condominial, eu vi o crescimento tanto da profissionalização da atividade do gestor condominial, como, de fato, as pessoas passarem a exigir mais daqueles que, de fato, são os mandatários do condomínio ou são gestores contratados. E isso vai causando um grau de exigência muito maior e uma intolerância muito grande das pessoas que contratam ou elegem os gestores e os síndicos. E daí nós passamos a verificar esse conflito crescente de que pensam alguns que, porque estão pagando a taxa condominial, que na verdade não pagam a taxa condominial, é um rateio de despesas, eles podem poder exigir algo que ultrapassa a normalidade e, em alguns casos,
à legalidade. Então, quando nós pensamos nisso e nos deparamos em situações, igual o doutor Antônio Alberto falou, desses tipos de crime, dessas modalidades que vieram a surgir com as redes sociais, com a internet e tudo, nós, lá do Síndico Condomínio, nós começamos a pensar o que fazer para proteger aquele que é o guardião dos condomínios. Que as pessoas pensam que o síndico é empregado, que o síndico está ali para mandar no condomínio. Mas o síndico é o guardião, ele é o protetor dos condomínios, dos condôminos, e daí ele deve ter uma proteção diferenciada. Foi quando nós conversamos com a senadora Soraya Tronic e ela nos autorizou a fazer a redação do projeto de lei 3523 para que, em 2023, pudéssemos propor esse projeto de lei, que infelizmente está parado na CCJ do Senado, aguardando a indicação de um relator. E esse projeto de lei tem como intenção aumentar a punibilidade das pessoas que cometerem crimes contra síndicos, empregados de condomínio, professores e empregados de escolas e faculdades. E a intenção não é punir por punir, é demonstrar à sociedade que essas pessoas, que esses atores que estão ali como vítimas, eles devem ter um tratamento diferenciado, porque são pessoas diferenciadas da nossa sociedade. Eu não posso querer pensar que o meu síndico ele pode ser tratado de qualquer forma, de uma maneira grosseira, de uma maneira que não é o normal de uma sociedade tratar um ser humano, e principalmente aquele ser humano que dedica a vida, que dedica o seu tempo, que muitas vezes abstrai do seu cotidiano o convívio da sua família para o bem-estar daquela coletividade. E mesmo assim as pessoas não valorizam esse cidadão, não valorizam esta cidadã. E daí a necessidade de que cometer um crime contra essas pessoas vai pagar um pouquinho mais. E a legislação brasileira vem trabalhando muito nisso para tratar de forma diferenciada crimes contra segmentos da nossa sociedade. Então, a mulher tem uma lei diferenciada, porque ela necessita de uma lei diferenciada, até porque fisicamente a mulher é muito suscetível a um crime cometido por um homem, porque o homem é muito mais forte do que a mulher. A pessoa negra tem uma proteção diferenciada, hoje o homossexual tem uma proteção diferenciada, o indígena tem uma proteção diferenciada, o adolescente e a criança também tem, e o idoso também tem. Por que disso? É exatamente porque são pessoas mais suscetíveis a cometimento de crimes por terceiros. E daí a sociedade tem que entender que essa proteção, de fato, é para coibir as agressões. Então, esse projeto de lei, nós estamos conversando com alguns senadores que são componentes da CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, para que eles possam assumir a relatoria para dar andamento. Infelizmente, até o momento, ele não foi aprovado, mas queremos muito que seja aprovado rapidamente, porque nós já trabalhamos em outros projetos de lei, por exemplo, a Lei 14.309 da Assembleia Virtual e Assembleia Permanente. Trabalhamos também juntamente com a senadora Soraya Tronic, conseguimos aprovar essa legislação que é de grande valia para os condomínios. E aí eu vou puxar um pouquinho da 14.309, que é algo muito bom, mas como o doutor Antônio Alberto disse, algumas pessoas que em uma Assembleia Virtual começaram a ter coragem de falar ao microfone, em uma tela, em um celular, aqueles não tinham coragem de falar anteriormente e começaram a falar virtualmente, entendendo que, como não está presencialmente, estariam blindados de alguma situação. Não. Como nós sabemos, o doutor Antônio Alberto é um dos melhores advogados criminalistas na área do Distrito Federal e especializado em condomínio também, que é muito importante isso. E essa importância é saber o seguinte: aquela situação fática se aplica como? Porque eu sempre brinco nas minhas aulas dizendo o seguinte: se eu estou com um problema no joelho, eu não vou procurar um cardiologista para tratar do meu joelho. E aí você síndico, você síndica, tem que pensar o seguinte: procure o especialista para que ele possa lhe dar todas as informações e proteções. E o advogado, em todos os meus pareceres eu coloco o seguinte: os meus síndicos até brincam comigo, falam: Delcio, mas aí você me coloca na berlinda. Eu digo o seguinte: o parecer não é vinculante. A posição do advogado não é vinculante, a decisão é do gestor. Então, a nós, profissionais do direito, cabe expor os fatos, explicar a técnica e para que vocês possam decidir se querem ou não adotar um caminho ou outro.
Ainda nessa linha dos grupos de WhatsApp, nós enquanto gestores, nós não temos obrigação nenhuma em criar grupos de WhatsApp dentro dos condomínios. Nós fazemos isso para facilitar a comunicação, ser mais célere, nem todo mundo tem até aquela habilidade para chegar lá e abrir o aplicativo, enfim, o dia a dia mesmo é bem corrido. E tudo que a gente faz, a gente coloca lá no portal da transparência, mas muitas vezes o morador ele não quer consultar o portal da transparência, ele acha que muito mais transparente é um comentário que o vizinho vai fazer ali dentro do grupo. Nós não temos obrigação nenhuma de fazer isso, mas quando a gente abre, a gente tem que moderar, colocar as regras lá dentro do grupo, e quando a pessoa passa do limite, a gente tem que tomar uma posição, uma atitude. Mas a Eliane, como bem ela colocou, é a questão dos grupos paralelos que a gente não tem domínio nenhum sobre eles. Mas o que me chama muito a atenção? As ofensas, a forma com que os moradores muitas vezes falam do gestor, porque o condomínio ele é sim um ambiente político. Muitas vezes o morador ele tem um problema com o síndico, às vezes não tem nem contato com o síndico, mas não gosta do síndico. E aí começa a ter determinados comportamentos. E dentro do grupo de WhatsApp, ele desqualifica o síndico, mas na verdade ele não está desqualificando apenas o síndico. Ele está falando da administração, dos colaboradores da administração, da manutenção, da recepção, da conservação. Então ele vai ofendendo. Certa vez eu li num determinado grupo uma moradora que colocou: esse condomínio está jogado às traças. O que é traça? Traças são os moradores, os vizinhos dela? Traças são os colaboradores? Traças são os visitantes? Porque, como o Dr. Delzi falou, o ofício do síndico, ele não tem um horário comercial. Por quê? O condomínio não fecha, especialmente o residencial e especialmente o condomínio clube, não fecha. Infrações podem acontecer a qualquer momento. Situações delicadas de incêndio, de vazamento de água, elevador parar 24 horas. O horário que eles estão usufruindo das áreas comuns, o síndico está coordenando as equipes para poder trabalhar. Então, é um ofício realmente que exige muito do síndico. E quando o síndico ele não tem, ele é constantemente atacado em redes sociais, em grupos de WhatsApp, ele não consegue performar como ele gostaria. Lamentavelmente, isso não acontece. Então, e eu vou dar aqui até um testemunho que eu já cheguei a bloquear moradores. Mas são moradores que não sabem falar. Por exemplo, nós temos grupos que falam: fale com a síndica, não berre com a síndica, não maltrate a síndica, não desfaça da síndica, não desfaça dos colaboradores. Porque o síndico, ele além de tudo, independente dele ter uma terceirizada ou não, ele é o responsável por estar motivando toda aquela equipe. Ele precisa estar cuidando daquela equipe, tem que estar lá coordenando os plantões, a hora que o pessoal chega, a hora que sai, se há falta, se há cobertura, o que acontece, ficar treinando para um caso mais delicado que acontece dentro de condomínio. Então, o WhatsApp, o telefone do síndico, ele nem sempre é um telefone corporativo. E muitas vezes os moradores se acham no direito de falar a qualquer hora, a qualquer momento. Madrugada, não respeitam aquele horário, nem que o síndico tenha uma vida fora dali, né? Então, é importante a gente abordar esse tipo de situação. E doutor Antônio, o senhor tem percebido, ou é impressão só da Elizabeth, o senhor tem percebido que esse tipo de crime tem acontecido, né? Esses crimes em WhatsApp, essas agressões, porque uma coisa é o senhor comentar, o senhor pedir uma melhoria, o senhor sugerir alguma coisa nesse sentido, outra coisa é o senhor vir com uma questão muito ácida, uma maneira muito forte de abordagem. O senhor tem percebido que isso é mais com mulheres? O senhor tem, por um acaso, o senhor tem alguma estimativa, alguma forma de verificar se isso vem acontecendo mais com as mulheres? Não existe estimativa, não faço isso no meu escritório, mas farei, excelente ideia. Agora posso afirmar, sem dúvida nenhuma, o número de mulheres síndicas vítimas é muito maior, E eu queria até adicionar algo. O Dr. Delzo deu uma aula aqui sobre a legislação e a necessidade desse projeto de lei caminhar, e disse das diversas espécies, né, características, né, crimes contra gênero, né, crime contra a opção sexual, e eu somo a isso o seguinte: tem várias profissões que também são protegidas. A advocacia, por exemplo, você não pode cometer alguns atos, ele acaba sendo crime contra as prerrogativas dos advogados. Então, o advogado também é blindado por lei.
sob pena do cometimento de crime. A gente tem, por exemplo, uma lei que é praticamente voltada ao advogado, que é a lei de abuso de autoridade. E por quê? Porque o advogado, no ofício dele, ele está defendendo a população contra o julgo nos crimes de interesse público, né? Contra o julgo até do próprio Estado, que às vezes está acusando e está acusando de forma incorreta. Então o advogado tem que ser protegido. Da mesma forma, Elizabeth, os servidores públicos, todos eles são protegidos. Desde o gari até o magistrado são protegidos pela lei do desacato, o crime de desacato. Você não pode desacatar servidor público. Crime de desobediência, você não pode desobedecer o servidor público. Então, só para fazer uma nota que eu acho muito importante, é passada a hora da nossa sociedade prestar mais atenção nessa profissão do síndico, porque ela é muito importante. E ela é tão importante que a iniciativa, ela não tem que vir, na minha visão, essa reeducação, né, esse novo olhar, ele não tem que vir só do legislativo, mas ele tem que partir também do judiciário, porque as decisões do judiciário contra criminosos que praticam crimes contra síndicos são extremamente brandas. A gente tem os crimes os crimes contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação. São crimes onde, em breves linhas aqui, o sujeito ofende a honra da vítima subjetiva, que é a visão que ela tem de si própria, fala, você é uma fracassada, você é minha empregadinha, ou ofende a honra da vítima que terceiros têm dela. Aquela mulher é uma ladra, aquela síndica, ela rouba, ela desvia dinheiro. E o judiciário, nas ações indenizatórias e nas ações criminais, é claro, são elogiosos muitos juízes que levam isso, e muitos membros do Ministério Público que têm isso a sério, mas tem alguns que ainda não valoram a importância da matéria. Isso não tem a ver com o síndico, isso tem a ver... Isso está muito ligado com a função do juiz, que é a função de pacificação social, é da gente construir uma sociedade melhor. E voltando só para responder especificamente a sua pergunta, sim, os crimes praticados contra síndicos têm uma incidência muito maior quando a síndica é mulher. E aí, nessa linha que o doutor Antônio está falando, eu já venho falando isso há alguns meses, já falei inclusive com o doutor Antônio. Falei, doutor Antônio, o judiciário tem que se movimentar. O judiciário, ele precisa se movimentar e cuidar dos síndicos. Isso que o senhor acabou de falar, quando a honra da pessoa ela é ferida, esse sentimento que o senhor falou, para quem não sabe qual é o nome desse sentimento? Menos-valia. É quando você começa a se sentir de uma maneira tão inferior, tão menor, tão judiada. Isso reverbera não é só na pessoa, mas é na família inteira. E quem está falando isso para o senhor que é síndico, para o senhor que é síndica, para os juízes, para os advogados, para as associações, para os sindicatos, é uma pessoa que sofreu há anos, sendo difamada, maltratada, com documentos, com recortes, com documentos feitos, manipulados, escriturados de uma forma com que eu cheguei a ler até o número da página para ver se eu tinha feito aquilo. De tamanha organização que foi feita. Justamente para manipular a forma com que as pessoas veem e enxergam aquela pessoa. Então, isso é muito grave. Isso tem consequências não só naquele período, mas ao longo do ano, da vida da pessoa. Isso repercute de uma maneira mental, emocional, de uma maneira física, de uma maneira financeira. Porque se você não tem saúde, você não consegue trabalhar como você gostaria, você não consegue produzir como você gostaria. Hoje, quantos síndicos hoje estão se unindo para ir para retiros de spa para poder ter lá palestras com pessoas, com psicólogos, com criminalistas, com pessoas do segmento, para saber como lidar com essa situação? Isso tem que dar um basta. Eu peço aos senhores... Enquanto juristas, eu peço aos senhores e peço também, doutor Délcio, que esse segmento ele tenha andamento, a profissão do síndico ela precisa ser regulamentada, nós precisamos de uma categoria que tenha proteções, nós só temos obrigações, só temos deveres, toda hora aparece uma legislação para o síndico. Porque se ele não cometer, ele vai ter incorrido numa infração.
Ele toda hora ele responde, porque se alguém maltrata o animal, se alguém bate na pessoa dentro do condomínio, toda hora. Se existe uma pandemia, se não tiver um álcool em gel, se não tiver isso e aquilo, toda hora a legislação em cima do síndico. E o síndico é uma das profissões que eu não vejo ainda sendo substituída por inteligência artificial. Hoje você tem como colocar uma portaria remota, hoje você tem como colocar uma série de coisas. Na época da pandemia, como é que nós íamos colocar pessoas da limpeza de maneira remota para trabalhar em casa? Como faríamos isso? Mas o síndico tinha que estar lá, tomando ações mitigatórias para que o mal não acontecesse de uma maneira em escala. Porque a gente não cuidava só de morador, cuidávamos de visitantes, cuidávamos especialmente do colaborador, para ele também não se infectar. Então, existem várias situações dentro do condomínio que nós precisamos ter voz. Eu peço isso aos senhores. Tem crime de stalking. Mas não, ele não estava te perseguindo, ele estava no direito de falar e dizer o que queria. E o crime contra a honra fica onde? Se eu for colocar na ponta do lápis o quanto que eu investi em conhecimento, indo para cima, indo para baixo, pagando passagem, hospedagem, pagando curso, pagando mentorias, umas palestras, e isso muitas vezes não é reconhecido. Primeiro eu queria fazer uma correção, que eu falei que o PL do Senado era o 3523, é o 3533 de 2023, para quem tiver interesse de seguir lá no portal. A questão que a senhora colocou é muito importante, dona Elizabeth, porque eu escrevi até 2 reflexões, cheguei a mandar para a Life essas 2 reflexões, da situação das legislações que só impõem responsabilidades para o gestor condominial, para o mandatário, e não traz uma proteção. Eu até em conversa com o nosso presidente da OAB-DF, Dr. Paulo, nós conversamos com ele sobre a necessidade de fato, a OAB começar a auxiliar nos projetos de lei para que possa proteger o síndico, dando a ele situações que inibam pessoas. E que quando ele for obrigado a cometer algum ato por imposição legal, ele tenha respaldo de segurança. Vou dar 2 exemplos. Nós temos 2 leis no Distrito Federal, uma que obriga o síndico a levar ao conhecimento das autoridades qualquer crime contra a família. Aí nós entramos crimes contra idosos, crimes contra as mulheres e crimes contra as crianças. Se o síndico não fizer essa obrigação legal de levar à autoridade policial imediatamente a informação do cometimento do crime, da possibilidade de cometimento do crime, ele, síndico, irá responder e o condomínio também irá responder. O síndico pode responder criminalmente, aí o doutor Antônio Alberto, que é o especialista na área, poderá falar até em que grau que ele poderá responder pela sua omissão em não comunicar à autoridade, e o condomínio será multado e o síndico será responsabilizado pela multa por sua omissão e sua negligência. Também nós temos outra legislação aqui que ela impõe ao síndico a obrigação de coibir e comunicar às autoridades qualquer crime contra os animais domésticos. E pior, as penalidades que o síndico pode ter por não cumprir a obrigação dessa legislação em levar a comunicação às autoridades policiais, autoridades competentes, e coibir esse crime contra os animais domésticos, ele pode ter uma pena, ele pode ter uma sanção maior do que o próprio agressor do animal. Isso chega a ser um absurdo, uma situação igual a esta. E aí, o porquê que nós estamos trabalhando dioturnamente, e aí eu tive cuidado de conversar com o atual presidente do Moposse, agora da OAB-DF, Dr. Paulo, para que possamos auxiliar de alguma forma esse crescimento de trabalharmos com esta situação de que qual a proteção que o síndico terá. Eu escrevi uma reflexão sobre isso, inclusive já encaminhei a um deputado essa reflexão dizendo o seguinte: ok, o síndico tem a obrigação de fazer isso. E se esse agressor resolver agredir o síndico, qual a proteção do síndico? Se esse agressor entender que o síndico fez uma denúncia e essa denúncia era uma expectativa de crime, mas o crime ainda não tinha cometido, e querer processá-lo criminalmente, e aqui eu posso estar falando uma besteira, o doutor Antônio Alberto vai me corrigir daqui a pouco, por uma denunciação caluniosa. Então, nós temos uma série de situações que, de fato, nós temos que dar proteção ao nosso gestor, porque essas legislações só impõem as obrigações. Agora nós temos uma lei mais nova, recente, no Distrito Federal.
todos os síndicos são obrigados a tirar a plaquinha elevador social e elevador de serviço. Ok, a multa é alta. A multa pode chegar a R$5.000 por infração. Primeiro ele vai ser notificado. Mas como que ele vai justificar aquele morador que tem uma deficiência física, aquela moradora que tem um problema de locomoção, que ela, estando no elevador, vai poder entrar uma pessoa com 5 sacos de cimento? Vai poder entrar uma pessoa com 10 sacos de lixo no mesmo momento que estiver, porque o elevador não pode ser utilizado de forma discriminatória. A nossa crítica é no sentido de que, de fato, nós não podemos propiciar e nem permitir qualquer tipo de discriminação, inclusive nos elevadores. Mas nós temos que ter regras que possamos dar maior segurança aos equipamentos e comodidade às pessoas que utilizam os elevadores. Sejam elas trabalhadores, sejam elas visitantes, sejam elas moradoras, né, daquela edificação. Então, tudo isso nós já estamos trabalhando também para ver que qual a possibilidade de fazermos um novo projeto de lei para alterar essa legislação. Porque essa legislação dos elevadores, por exemplo, ela já veio do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Mas lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, tem a previsão que o Poder Executivo vai regulamentar a lei e a aplicação de que forma que vai fazer. Aqui não. Aqui a lei entrou em vigor sem qualquer possibilidade de regulamentação e sem qualquer balizamento do cumprimento. Só diz, tem que fazer, se não fizer, vai pagar multa. Então, assim, precisamos, de fato, dar às nossas síndicas e aos nossos síndicos ferramentas para que possam cumprir as imposições legais, porque passou de dever, chegou ao ponto de ser imposições legais, sob pena deles responderem criminalmente, civilmente, em caso de omissão ou negligência no cumprimento. Doutor Délzio, o senhor fez o comentário sobre essa lei, essa nova lei sobre a nomenclatura dos elevadores. O meu entendimento é que essa lei ela visa proibir a discriminação do uso de pessoas e não para a finalidade. Existe um consenso em relação a isso ou ainda tem uma dúvida do que a lei de fato veio para regulamentar? Quando nós aprofundamos um pouquinho mais na justificativa do projeto de lei, nós verificamos que a intenção do legislador era proteger qualquer tipo de discriminação de pessoas. Mas como a lei, a meu ver, ela foi mal escrita, ela transcendeu a sua intenção original. E aí ela passou a proteger situações e não pessoas, né? Então, aquele trabalhador que, de fato, não está carregando equipamentos, materiais e tudo, ele tem o direito de escolher qual elevador ele quer usar. Agora, eu penso o que vai direcionar a um elevador de cargas ou a um elevador de pessoas é o objeto de que será transportado, porque aquele é um veículo de transporte. Então, se eu estou transportando materiais, lixos, qualquer coisa que tenha um transporte de materiais ou de coisas, ele deve ser direcionado a um tipo de elevador por vários motivos. Uma questão de manutenção preventiva e corretiva. 2, durabilidade daquele equipamento, que é caríssimo. É um dos equipamentos mais caros em um condomínio e é um dos equipamentos que dá mais problemas na hora de aprovar uma reforma ou uma substituição, pelo valor elevado. Então, essas situações ainda teremos que acomodar. Inclusive, a legislação do Rio de Janeiro já traz expressamente a nomenclatura elevador de cargas, do Rio ou do Espírito Santo agora não tenho certeza, mas traz expressamente o que deveria se fazer. Então, essa questão toda é de pensar que o síndico tem sim a obrigação de impedir e coibir qualquer tipo de discriminação de pessoas. Não é porque uma pessoa simples não pode entrar no elevador social. Mas a grande pergunta que eu faço aí você um pouquinho ácido. E o elevador de vossas excelências? Aonde os senhores magistrados, os senhores ministros, tem elevadores privativos, lá vai poder ter tráfego de pessoas normais? Nem os advogados podem trafegar naqueles elevadores. Será que um trabalhador vai poder fazer isso? É a pergunta. É uma lei aplicável a um segmento, que é um segmento que aceita tudo que são os condomínios? Esse é o nosso problema. Como eu disse para a dona Elizabeth e falei anteriormente. As pessoas pensam que condomínio suporta qualquer ônus e pode cumprir qualquer obrigação imposta. É uma lei que deixou muitas lacunas, né? Sim, senhora. Muita fragilidade.
A gente abordou, inclusive, no nosso último livecast, que acaba tudo caindo no colo do síndico e do condomínio. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, até para os condôminos, porque muitas vezes eu acho que falta, o condomínio exige algumas coisas do condomínio por falta de conhecimento. Então, eu queria que o senhor explicasse quando que o síndico ou o condomínio é o responsável por acionar um jurídico e quando é um particular. Pegando o gancho nessa questão do elevador, se a discriminação ela é realizada por um morador, o condomínio é responsabilizado ou essa responsabilização tem que cair em cima daquela pessoa que cometeu a discriminação? Já um outro fato, quando é uma discriminação cometida por um funcionário, um colaborador, ou seja, um preposto do condomínio, aí de fato a responsabilidade cairia sobre o condomínio. O senhor pode explicar sobre isso? Essa pergunta é de extrema importância, como todas as outras são, mas essa é muito intrigante. A questão é, quem cometeu o ato deve responder por ele. Mas a legislação dos elevadores atribui responsabilidade ao condomínio. Então, primeiramente, quem será punido será o condomínio por descumprimento da legislação. O condomínio, por sua vez, ele pode entrar com ação regressiva contra o síndico em caso de omissão, negligência ou ação do síndico. Ou o condomínio pode entrar contra o condômino em caso de ação, omissão, negligência ou imprudência. Qualquer dessas situações, então nós teremos ações regressivas contra quem de fato cometeu o crime. E também isso pode acontecer de uma forma dúplice. Pode ser uma ação tanto na área civil como criminal. Se houve uma discriminação de gênero, raça, cor, aí é uma situação muito mais grave. Então vai ter a questão da aplicação da pena administrativa, vai ter a questão da aplicação da indenização na esfera civil e vai ter a responsabilização na esfera criminal. Então nós temos o tripé de poder de responsabilizações e cada um vai ter que responder daquela forma. E sobre a questão da assessoria jurídica, é muito importante. Hoje, eu digo o seguinte, as primeiras aulas que eu dei palestra, lá em 1996, sobre direito condominial, já se vão bons anos, né? Eu escutei um aluno falando o seguinte, olha, administrar condomínio é muito fácil, é igual a minha cozinha. Eu vejo o que entra e o que sai, está tudo certo. Hoje em dia não se permite mais isso. Hoje em dia a responsabilidade é extrema. Então, o síndico, ele tem que ter uma assessoria jurídica, assessoria da área de administração, se puder, contábil, assessoria de engenharia e arquitetura e, se possível, assessoria na área de economia. Porque nós estamos gerindo, muitas vezes, condomínios, clubes que nós temos aqui no Distrito Federal e por todo o Brasil, nós estamos gerindo uma comunidade que chega ao ponto de ser tamanho de municípios pequenos do Brasil. Então, esta gestão toda deve ser feita de maneira profissionalizada, a fim de que os nossos síndicos e as nossas síndicas tenham efetivamente garantia de que todos os atos serão praticados de uma forma a minimizar qualquer impacto negativo. E a assessoria jurídica, ela vale para duas questões. Uma, prevenir e proteger o condomínio. E prevenir e proteger o seu gestor e, em alguns casos, seu próprio conselho fiscal ou subsíndico. Quando a convenção atribui poderes que devem ser responsabilizados ou não. Aí nós temos que observar a convenção do condomínio falando sobre isso. E aí vem a questão muito particular. Quando o síndico é agredido ou o síndico é processado, a proteção será feita pelo condomínio ou será feita especificamente pelo síndico? Eu tenho uma posição muito firme sobre isso. Quando a agressão é sofrida no exercício da atividade mandatária do síndico e ele não extrapolou a legalidade, o condomínio deve arcar com aqueles custos, porque se o condomínio não tivesse um síndico, aquela pessoa não seria agredida. E se o síndico não tivesse cumprido com a sua obrigação, ele não seria processado. E aí a intolerância de terceiros não pode ser motivo a empobrecimento ilegal do síndico. Porque quando o síndico tem que arcar com os custos da contratação de uma assessoria jurídica para defender ou processar alguém por atos praticados contra ele no exercício da sua atividade, se ele tiver que arcar com esses custos, ele vai ter um empobrecimento sem causa. E isso não pode acontecer. Então, eu até penso que quando o síndico vai fazer seu orçamento anual, ele já deve apresentar
os custos dessa situação. E só lembrando, a escolha da advocacia deve ser de quem é a vítima ou quem deve ser o autor. Não deve ser imposta pelo condomínio. O condomínio tem que ter a previsão no orçamento dos custos, mas a escolha da advocacia deve ser da pessoa que necessitar desse serviço relevante. Porque não adianta contratar um advogado que você não confia, seja na pessoa, seja no profissional, porque o condomínio quer contratar o mais barato. O condomínio não está comprando abacaxi nem banana, ele está propiciando a indenização do pagamento de um profissional que deve ser capacitado e valorizado. E em sendo ele capacitado, valorizado e de confiança, ele tem um valor a ser pago. Então, o condomínio não pode escolher a sua advocacia por preço, vai na feira comprar banana ou abacaxi por números, e sim por profissional. Doutor Antônio, doutor Délcio deu a opinião dele sobre a matéria. Qual a opinião do senhor? Foi muito bom, eu te agradeço que pude responder essa pergunta, Elizabeth, porque esse tema para mim é muito caro. Eu não tenho nem de perto, nem de longe a experiência do Dr. Délcio, mas eu advogo em condomínios há pelo menos 25 anos. E hoje meu escritório ele tem se voltado muito à área de atuar para os condomínios nessa questão de compliance, na questão criminal e na questão de assessoria de obras. Mas em qualquer exemplo que eu possa dar, seja da assessoria do cotidiano ao síndico ou dessa que ofereço agora que é mais especializada, o que se vê é a falta de cultura do síndico em profissionalizar a sua gestão. E é impressionante, isso me impressiona muito, porque, e aí me desculpem o termo, às vezes é de uma ignorância, é de uma inocência que incomoda. Por quê? O dinheiro que é investido na gestão do síndico não é do síndico. O síndico toma como se isso fosse dele. É uma despesa do condomínio e que o condomínio faz para si próprio, para se beneficiar. E eu tenho muitos exemplos para dar sobre isso. Vou dar exemplos aqui da vida real que estão acontecendo no nosso cotidiano. É o caso, por exemplo, do síndico que sofre crime, o Dr. Délcio acabou de falar, no exercício da sua profissão. Né? Naquele momento, aquele síndico que é um servidor do condomínio, que serve a todo mundo, que está dando todas as suas forças ali para o condomínio se desenvolver, prosperar, economizar e viver melhor, ele ali se vê vítima e está totalmente desamparado. Então, na grande maioria dos condomínios que a gente vê, aquele síndico ele tem que ir ao mercado, procurar um advogado e muitas vezes arcar do próprio bolso. E isso, o que isso reflete nos condomínios? Aquilo ali, se isso acontecer e o condomínio não arcar com essa despesa, estando o síndico no exercício da sua função, o condomínio cria para si um passivo indenizatório gigantesco. E não é só na figura do síndico, mas na figura de qualquer colaborador. Porque se existe uma coisa muito comum no dia a dia, o síndico ainda, embora seja objeto de recorrentes ataques, ele ainda é uma autoridade no condomínio. Mas e o servente? E o porteiro? Né? Então, aquele porteiro que é ofendido, que é xingado, se o condomínio não toma providência nenhuma, aquilo ali se chama assédio no ambiente de trabalho. E gera indenizações caríssimas, porque as indenizações trabalhistas elas são muito elevadas, enquanto as cíveis do Tribunal de Justiça elas são indenizações mais modestas, as trabalhistas são sempre em valor bastante elevado. Então os condomínios, especialmente Elizabeth e Eliane, eles, na minha humilde visão, o condomínio, o síndico, ele tem que entender isso. Que as assessorias que você citou, que a gente vem conversando, né, e não só a jurídica, a assessoria de engenharia, a assessoria de contabilidade, uma auditoria, elas são ferramentas do exercício desse poder, do exercício desse mandato, e são essenciais à judicatura, né, para que ele possa atuar de forma melhor e com menos problemas. Isso cabe tanto a colaboradores de contratação direta e terceirizados como... Sim, todos aqueles que prestarem serviço para o condomínio. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito... Esse exemplo para mim ele é muito significativo. Não tem muito a ver com crime. Mas um condomínio contratou uma obra e contratou a empresa que faria a obra. E no contrato dessa empresa, as despesas para a realização daquela obra seriam de mão de obra, seriam da ordem de R$300 mil.
foi apresentado um cronograma, o empreiteiro recebeu R$150 mil à vista, porque era o que existia no contrato, e não prestou a obra e desapareceu. O que aconteceu? A responsabilidade recaiu inteira no síndico. Hoje o condomínio processa o síndico com juros de mora e correção monetária, essa ação já está em R$600 mil. Então, era um contrato, Delzio, que se o síndico tivesse optado por contratar ali uma assessoria jurídica que seria pago pelo próprio condomínio, nunca seria admitido. Por quê? Porque a construtora que foi essa responsável por esse golpe, eu chamo de golpe, foi um golpe no condomínio, ela tinha no Tribunal de Justiça 8 processos por inadimplemento, movidos por consumidores. Então parece básico, mas como nós estamos falando aqui muito da carreira de condomínios, mas muito da carreira do síndico, parece básico, mas não é. Impressiona ver o amadorismo e a inocência como alguns síndicos ainda têm gerido suas carreiras e os condomínios que são responsáveis. Exatamente, é por isso que nós até estamos assim contribuindo com os demais síndicos. Todas as vezes em que a gente vai fazer uma obra, alguma coisa assim que a gente vai contratar, a gente coloca carta convite, chamamos a comunidade para participar da abertura dos envelopes, todas as orientações que a gente pode passar e fazer a due diligência, e ainda assim, mesmo com todo aquele arcabouço de documentações e tudo mais, muitas vezes o morador acha que o síndico ele é burocrático, que o síndico está demorando fazer determinadas coisas. Não é porque ele está demorando, é porque ele está resguardando aquele condomínio, aquela comunidade e ele também, das atitudes que ele vai tomar. Em relação ao que a senhora colocou, eu faço um paralelo e uma aplicação para analogia. E será o próximo projeto de lei que nós iremos procurar ou um deputado ou um senador para que possamos ver a possibilidade de incluir em questões de proteção do síndico e do gestor condominial. A Lei 8666, que era de licitações, ela não tinha previsão legal da assessoria jurídica de proteção do gestor. Hoje, a 1433, ela traz expressamente em seu texto, dizendo o seguinte: se o gestor ele cumprir todas as etapas legais, se tiver parecer técnico favorável em todas as etapas legais e o gestor cumprir o que está no parecer, se o gestor for processado por improbidade ou qualquer outra coisa em relação àquela contratação, ele poderá ter a defesa gratuita da procuradoria ou da advocacia do órgão, e em ele querendo, ele poderá contratar um advogado do seu gosto às custas do órgão. Então, pensando nisto, trazendo para o nosso mundo condominial, seria, e aí vai ser uma novidade vinda aqui do nosso podcast, da Life, propor um projeto de lei, pedir para algum ou deputado ou senador propor um projeto de lei de aplicação nesse sentido. O síndico, ele quis fazer uma obra, ele fez exatamente o que a senhora está falando, fez passo a passo. Tem parecer do engenheiro, parecer do arquiteto, parecer do advogado, está tudo certinho, cumpriu todos os passos. E essa obra veio a dar problemas, e quando o doutor Antônio falou que o síndico foi negligente ao adiantar 50% em um contrato e não observar o que o seu advogado deveria ter dito, ou sequer tinha advogado analisando o contrato, o que vai acontecer? O síndico, primeiro, ele não vai fechar nenhum contrato adiantando 50% da obra sem qualquer garantia. Seja um seguro de obras, seja uma garantia real por cártula bancária para qualquer situação igual a esta. E aí, o que o síndico vai fazer? Ele vai o passo a passo. Chegou o passo a passo, ele não vai responder. E se ele responder, o próprio condomínio que fez o passo a passo, ele vai ter que fornecer a defesa para aquela cidadã ou para aquele cidadão que cometeu o ato dentro da legalidade e dentro dos princípios básicos do cotidiano. Doutor Delzio, no caso que o doutor Antônio citou, este condomínio específico, o síndico não fez a contratação de um jurídico. O síndico levando para uma assembleia uma proposta de contratar o jurídico, a assembleia negar com base, que a gente vê muito, infelizmente,
falar que é gasto desnecessário, e a gente tem aqui, né, inúmeros, já falamos aqui sobre inúmeros exemplos que provam que isso tudo é para proteção do condomínio, para a gente ter mais segurança nas contratações. Então, o síndico levou, a Assembleia negou, ele vai ter que dar continuidade dentro do conhecimento dele, na assinatura daquele contrato, naquilo que foi decidido. Tem uma situação como essa, da empresa deixar de cumprir, né, abandonar a obra, receber o dinheiro e não dar continuidade. Como é que fica a responsabilização do síndico? Vamos lá, essa pergunta é ótima. Quando o síndico leva para a Assembleia a contratação de um investimento, não é gasto, é investimento, da contratação da assessoria jurídica ou de engenharia para analisar a parte técnica jurídica do contrato e a parte técnica de engenharia do contrato, o condomínio está tendo a possibilidade de fazer um investimento para mitigar os riscos e os custos. E a Assembleia fala, não faço, é obrigação sua. A primeira coisa que o síndico deve falar é falar assim, olha, desculpe, o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais me proíbe exercer uma atividade ou uma profissão que eu não tenha habilitação legal. Primeira coisa, constar em ata isso. Segunda coisa, constar em ata a isenção de sua responsabilidade, porque como ele não tem formação profissional para analisar aqueles pontos técnicos, ele não pode ser responsabilizado. E aí, ele pode até executar o contrato da forma que está, mas sob a responsabilidade de quem não quis, ou seja, a Assembleia, o corpo da Assembleia, não quis investir um dinheiro para mitigar o risco. E o síndico constando em ata que ele não terá responsabilidade, ele vai cometer os atos necessários à execução de um contrato, mas sem a responsabilidade, se não extrapolar os limites contratados. Doutor Antônio, o senhor foi presidente do Tribunal de Ética da UAB-DF. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, no caso de um síndico, que também é advogado, e junto, né, ele faz sua candidatura e se elege ofertando as duas atividades, a sindicatura e a advocacia, até como uma forma de gerar uma economia para o condomínio. Qual é a posição da UAB, né, diante dessa situação? Isso pode ser feito? Eliane, isso é proibido de todas as formas que você possa imaginar. Primeiro porque o advogado, em hipótese alguma, ele pode barganhar, oferecer descontos sobre os seus honorários. Então, quando ele diz, olha, pague 1 e leve 2, porque é isso que ele estará dizendo, ele já está infringindo a norma disciplinar neste ponto. Mas não fosse isso o suficiente, isso ainda pior é que um condomínio admita uma proposta dessa natureza, porque ela é ilógica, exatamente pelo que eu vou explicar agora. O advogado, a assessoria jurídica, ela nunca foi e nunca deve ser do síndico. Ela é do condomínio, ela assiste ao condomínio. E o síndico é um prestador de serviço, um colaborador como qualquer outro. Claro que ele é o mandatário do poder, ele é o cargo mais elevado dentro da hierarquia do condomínio e é ele quem vai organizar o condomínio. Mas ele é um colaborador e inclusive recebe por isso. Então, como é que é possível a gente imaginar que possa ser concebido por um condomínio eleger um síndico tendo como trunfo, como vantagem o fato dele ser advogado e estar oferecendo isso? Há um conflito de interesses gravíssimo. Por quê? Como é que o escritório de advocacia, que deveria servir ao condomínio, ele é a própria pessoa do síndico? Se o síndico fizer alguma coisa errada ou quiser fazer o que ele quiser, né, aprovar ou qualquer coisa, é óbvio que o condomínio aí fica vendido. Então, de todas as formas que você possa imaginar, essa prática ela é proibida. Doutor Délcio, da mesma forma acontece com contabilidade, administradoras, engenharia, arquitetura, todas essas outras áreas também há conflito de interesses? Eu digo sempre o seguinte, você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Você não pode colocar a raposa para tomar conta dos ovos. E aí, quando nós colocamos a raposa para tomar conta dos ovos, significa dizer que ele sempre vai ter um conflito de interesse, haja visto que ele vai sempre ver da forma mais benéfica a ele profissional e não a ele representante legal do CNPJ, condomínio edilício. Então, isso, se não tiver uma questão expressa em cada profissão proibindo, mas é uma questão ética, de compliance principalmente, aí o compliance vai muito forte, a senhora é especialista nisso, eu penso que jamais poderia acontecer.
Como é que podemos colocar uma pessoa para ser o responsável técnico de uma obra, sendo ele o representante legal daquela edificação? Vai chegar um momento que poderemos ter uma questão de que o responsável técnico teria que ser processado por não ter exercido a atividade que foi contratada como responsável técnico fiscal de uma obra. Mas quem iria processá-lo? O condomínio. Mas quem é o síndico? É a mesma pessoa que é o responsável técnico? Olha a questão do compliance e da ética. Isso é um absurdo. Hoje nós não podemos aceitar mais uma situação igual a esta. Porque devemos ter diferenciações de atividades para que o consumidor final, que não é consumidor no caso, estou fazendo só um paralelo, até porque não existe relação de consumo condomínio, mas para que o tomador de serviço final, para que o beneficiário final tenha garantia de qualidade, legalidade, ética, o compliance, de que aquilo que está lhe sendo ofertado estará sendo ofertado de maneira que lhe dará segurança e não insegurança. E pior, acobertamento. Quantas vezes eu vejo pessoas que vendem serviços, seja um administrador, seja um contador, seja um engenheiro, um arquiteto, seja um técnico em edificações, que ele vende o serviço, vou ser síndico, mas vou gerir essa obra também. Mas gerir como? Qual a segurança que nós temos? Qual a questão de divisão de tarefa que nós temos? Então, a minha posição, eu sempre brinco o seguinte, a minha verdade só serve para uma pessoa. Para mim, falo isso em todos os lugares. Quem já me conhece, já está cansado de escutar isso. Mas tudo que eu falei e tudo que eu falo é a minha posição dos estudos que eu fiz, e quem quiser compartilhar, ótimo, será bem-vindo. Quem quiser divergir, ótimo, porque eu só aprendo quando as pessoas divergem de mim. E aí eu tenho a obrigação de estudar um pouquinho mais para saber o que fazer. Doutor Antônio, doutor Delcio e Eliane, esse podcast, ele precisa, assim, acho que de mínimo 3, 5 módulos, porque é muito assunto. Mas, doutor Delcio, para a gente já ir encaminhando para o final, me fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, o síndico, ele é altamente responsabilizado por vazamento de dados. Ele é obrigado a administrar treinamentos, contratar. Me explica essa situação da Lei Geral de Proteção de Dados para os condomínios. Eu vou fazer o inverso um pouquinho, né? Eu vou fingir que estou dando uma palestra ou estou dando uma aula para os meus alunos de pós-graduação em gestão condominial, falando sobre a responsabilidade civil do nosso síndico, do nosso gestor. O artigo 186 de 1927 do Código Civil, ele estabelece que aquele por ação, omissão, negligência ou imprudência causar prejuízo a outrem será obrigado a ressarcir. E o 927 estabelece que aquele que cometer ato ilícito será obrigado a ressarcir o dano causado. Então, quando existe uma lei específica que incumbe e impõe ao próprio condomínio o tratamento de dados sensíveis e pessoais, e o síndico não cumpre a legislação, ele, síndico, está fazendo o quê? Assumindo a responsabilidade de ter que ressarcir todos os prejuízos que aquelas pessoas que tiveram os dados coletados sejam de forma indevida passados para terceiros ou manipulados, e todas as penalidades que o condomínio venha a sofrer em virtude do ato do seu gestor de não ter uma lei de proteção de dados de forma bem aplicada, de forma científica e jurídica, quando o condomínio for multado ou responsabilizado civilmente ou criminalmente por aquela situação de qualquer tipo de vazamento ou tratamento indevido dos dados, o síndico poderá ser responsabilizado. E aí eu digo para a senhora síndica, senhor síndico, o seguinte: não exponha o seu patrimônio em sua liberdade, porque os seus condôminos não querem investir na obrigatoriedade prevista em lei. Senhor síndico, senhora síndica, quando o seu conselheiro, quando o seu condômino falar não contrate, não realize, peça para que ele assine o documento assumindo a responsabilidade para que, amanhã ou depois, a senhora possa dizer o seguinte: eu cumpri o que diz a lei do Código Civil e a Lei 4.591 de 64, que o síndico deve cumprir a lei, a convenção, o regimento interno e as deliberações de assembleia, e não cumprir a vontade de 1 ou 2 conselheiros ou de 1 ou 2 condôminos. Cumpra a lei, cumpra a convenção e o regimento interno, estará protegendo a sua coletividade e protegendo a si mesmo. Muito bom, assunto vasto, com certeza vamos ter que fazer o segundo episódio. Tem muito assunto ainda para a gente tratar. Quero agradecer muito a participação, doutor Antônio, doutor Delcio, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra
para a Life contar com 2 profissionais de tanto destaque, com tanta experiência aqui, né, compartilhando esse conhecimento com todos que nos assistem, os colegas síndicos, moradores. E para quem ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal Lifecast BSB, se inscreva, ative o sininho e acompanhe tudo o que acontece no Lifecast. Exatamente. Quando eu falo dos módulos, que a gente vai ter que ter 2, 3, 4, 5 módulos, porque ultrapassa a questão do episódio. São aulas. Então, o que vocês hoje, os senhores fizeram hoje aqui, foram verdadeiras aulas. Saímos daqui hoje muito mais alimentadas. E você que é síndico, você que é síndica e deseja fazer perguntas, tem algumas dúvidas, vai lá no nosso canal, mande a mensagem, como vocês fizeram na semana passada, pediram que esse momento acontecesse aqui agora. Então, envie suas dúvidas e logo mais, doutor Antônio, doutor Delcio, estaremos aqui com colegas síndicos, vamos convidar colegas síndicos para dizer como é que se sentem na investidura do cargo de síndico, agora nesse momento, né, que de janeiro a março nós temos várias convenções dentro dos condomínios em que tem eleições e tudo mais. Quando vai se candidatar, se fizer a due diligência, se estão conhecendo o condomínio onde querem assumir, se é por uma questão financeira, se é por uma questão que, de fato, né, ele vai conseguir gerir aquele condomínio. Então, logo mais, nós estaremos aqui com colegas síndicos que certamente vão trazer mais experiências e mais dúvidas e logo mais estaremos com os senhores. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Antônio. Muito obrigada, doutor Delcio. Obrigada, Eliane, por mais esse episódio. Eu é que agradeço. Estar na presença do Dr. Delcio é sempre engrandecedor, é um professor na matéria, acho que é uma das maiores autoridades no país sobre o direito condominial, e estar com vocês também, não só pela gentileza, pela educação, mas pelo preparo e pela atuação de vanguarda na seara dos condomínios. Eu acho que o trabalho da Life, ele para além de ser muito profissional e atender muito bem aos seus clientes, aos condomínios, mas é um trabalho social que tem engrandecido a carreira do síndico, que é tão cara a nós todos, porque nós todos a gente convive com os síndicos no nosso dia a dia. E eu queria gentilmente aqui agradecer muito a presença de todos, a audiência, e dizer para que, caso algum telespectador tenha alguma dúvida, queira saber mais algo sobre o que falamos aqui, para me mandar um direct no meu Instagram, que é o Antônio Alberto Cerqueira. Só manda lá que eu respondo em tempo. Obrigado, gente. Eu queria agradecer a gentileza. Como sempre, eu entusiasmo, falo demais, né? E abordo vários assuntos ao mesmo tempo, mas um prazer muito grande estar com vocês duas, síndicas de renome, síndicas capacitadas. E eu digo a vocês, condôminos que estão nos ouvindo, quando forem eleger os seus síndicos agora até maio, não elejam um síndico como compram banana e abacaxi, não. Verifique o currículo, a capacitação, a idoneidade, verifique tudo isso, porque síndico não deve ser eleito pelo valor do prolabore, e sim pela capacidade do que ele pode dar em retribuição ao seu condomínio. Estar ao lado do doutor Antônio Alberto sempre é um prazer. Uma vez nós participamos de um evento onde foi um palestrante na área de direito penal e um advogado que estava lá no meu escritório, nessa palestra, falou assim: eu nunca vi uma abordagem sobre esta questão de direito penal, nem na faculdade, nem na pós-graduação, que o doutor Antônio fez. Então, o doutor Antônio é um profissional de destaque e que o conhecimento técnico dele deve ser transbordado para vocês. Agradeço muito a gentileza de poder estar ladeando ele nesse momento. E as senhoras, eu desejo tudo de bom e espero que esse podcast permaneça e que várias pessoas possam beber dessa fonte. Muito obrigada, e assim encerramos o nosso segundo Lifecast de 2025. E você que quer fazer o seu podcast, procure um estúdio como Runa, como nós estamos aqui agora, e você terá a técnica e a qualidade na excelência do atendimento. Muito obrigada. Valeu.